Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao R1Cast, podcast com histórias de resultados reais e hoje com edição especial pré-evento, pré-treinamento Fênix, que vai acontecer esse fim de semana, sexta-feira, a partir das 7 horas e no sábado, o dia todo, o evento que vai transformar com certeza a sua pessoa, o profissional que você é. E hoje eu estou contando aqui com dois convidados especiais, o Alex Oliveira, o idealizador do evento do treinamento Fênix, e a Lilian Machado. Então se apresente para o pessoal aí, Alex. Seja muito bem-vindo ao R1Cast. Tenho certeza que a gente vai ter um conteúdo transformador aqui, já um gostinho do que você vai encontrar no evento aí no fim de semana. Então, se você não fez a sua inscrição, já garanta aí sua vaga que elas estão encerrando. Então, seja muito bem-vindo aí, Alex. Se apresente para o pessoal. Obrigado, Rodney. É um prazer estar aqui, é um prazer estar com vocês nesse canal, é um prazer estar em São José do Rio Preto, onde tudo começou do treinamento Fênix. A primeira turma do treinamento Fênix foi aqui em São José do Rio Preto, e agora a 30ª turma também será em São José do Rio Preto. E é um treinamento transformador, é um treinamento que a intenção dele é fazer com que dentro de você, que participa do treinamento Fênix, dentro de você ative o verdadeiro protagonista, o herói, a heroína da sua vida. Porque a vida, eu costumo dizer que a vida ela é uma péssima professora. A vida é um excelente promotor de justiça, é um excelente juiz, porque a vida cobra. A vida não ensina, a vida cobra. A vida cobra os resultados das suas atitudes e das suas decisões. E às vezes essa cobrança dói, machuca, e o ser humano, por natureza, quer fugir da dor. E então a gente vai se fechando para dentro. E o treinamento Fênix vem com uma ferramenta poderosa para trazer você de volta para fora e viver aquilo que você merece viver. Só que isso a gente não consegue construir sozinho, Rod. A gente precisa de pessoas nos ajudando. E é por isso que eu chamei você para me ajudar nesse treinamento, chamei a Lilian para me ajudar nesse treinamento, chamei os outros palestrantes, o Daniel Queiroz, a Amanda, o Rafael, que são pessoas com resultados que viveram e continuam vivendo os bons resultados de se desenvolver como ser humano, desenvolver a sua inteligência emocional, como isso cura, como isso liberta, né? E a Lilian, mais do que somente uma palestrante, ela é uma parceira de longa data, né, Lilian? Com certeza. A Lilian pode falar. Pode ir. Bom, então esse treinamento ele não acontece sozinho, né? O treinamento Fênix ele acontece com boas parcerias e é por isso que eu chamei você, né, Rod, a Lilian e todos os demais palestrantes, como o Daniel Queiroz, o Rafael, a Amanda, para poder levar um time de peso e me ajudar nessa transformação. E a Lilian, além de palestrante, ela é uma parceira de longa data, né, Lilian? Com certeza, Alex. O Alex é uma conexão divina, porque além de me treinar, né, conseguiu desbloquear, fazer eu enxergar os bloqueios que eu tinha com o treinamento Fênix. Eu pude observar os resultados com a minha família, porque meu esposo fez o treinamento, meu irmão, nós somos os 3 sócios trabalhando ali a gestão da emoção o tempo todo. Então a gente enxergou que muito do que impactava na nossa evolução empresarial vinha de muitos conflitos que individualmente nós precisávamos, né, se curar. E tudo isso trouxe para dentro da nossa realidade empresarial uma visão de que nós também precisaríamos cuidar do nosso time. A nossa empresa ela atua em 24 estados do Brasil cuidando de vidas, saúde o tempo todo. E os profissionais precisam também serem cuidados. E daí nós tivemos uma visão de criar uma metodologia na nossa empresa que é o Mind Care, Mentes Cuidadas. Então, é literalmente nos cuidar para cuidar também. E essa visão foi depois que nós fizemos o treinamento Fênix. E nós já temos uma experiência com treinamentos, né, capacitação de profissionais da saúde. Eu venho com essa linha de performance feminina. Mas como eu vou oferecer tudo isso se eu não me curo primeiro? Então, a gente vê tantas pessoas, né, envolto. Eu já passei por tantos treinamentos, mergulhei no autoconhecimento, porque uma coisa é você sair um técnico da faculdade
Outra coisa é você saber gerir a você mesmo para depois gerir pessoas. É verdade. Isso é muito forte. Então, no decorrer aí faz uns 7 anos que eu mergulho nessa visão de autoconhecimento o tempo todo, com vários treinadores. Mas poder ter o Alex dentro de casa, porque essa parceria em Rio Preto, eu falo para ele, você não vai para outro lugar, você vai fazer aqui na cidade, excedeu, aí você vai para outro lugar. Então a gente é um parceiro assim mesmo, e torcer pelo outro também. Isso é algo, eu falei hoje isso com a mentora, de que quando a gente sabe aquilo que a gente carrega, não tem por que você não transbordar na vida do outro. Total. Então a gente tem que vencer essa barreira do ego. Quem está começando precisa se preocupar com isso. Eu não estou aqui para competir com você, eu estou aqui para somar. Então essa é a minha visão, é a minha missão de vida, o meu propósito, que é cuidar de vidas, educar vidas e crescer com tudo isso, né? Porque as sementes que a gente planta, não tem como você colher algo diferente quando você soma na vida do outro. Então é o tempo todo, né? Deus nos ensina isso. Amar o próximo como a nós mesmos. Então eu sigo esse princípio de que é ao Senhor e ao próximo que eu tenho que servir. Sensacional, Lilian. E até buscando entender um pouco mais sobre esse ponto que você trouxe, assim, que você comentou que fez vários treinamentos, mas a virada de chave foi com o treinamento do Alex, né? O treinamento Fênix. O que você acha que foi o principal ponto que fez virar essa chavinha aí na tua vida, na tua carreira, que trouxe tantos resultados, né? Que o nome do podcast é sobre resultados, né? E você trouxe resultados reais aqui, né? O Mindcare, várias ações que fizeram realmente uma virada de chave. Sim. Qual foi o ponto de diferencial aí que Fênix trouxe isso para você? O Alex trabalha uma ferramenta que eu acho primordial no Fênix, que é a gente entender a nossa criança. Uau! Quem vir vai ser surpreendido quando entender a sua criança. Eu não vou dar muito spoiler aqui, mas... Por favor. Mas, gente, é um trabalho assim, fantástico. Foi naquele ponto que foi o meu ponto de virada do treinamento. Então, eu até quero fazer de novo. Porque é uma ferramenta muito bacana que você aplica ali na prática, gente. É literalmente na prática. Você vai vivenciar a sua criança na prática. Porque muitos traumas a gente traz de lá. Né? E ali eu pude enxergar o que estava me travando. Um ponto só que foi tocado. Uau! E entender que eu precisava perdoar foi muito forte. Uau! Né? Então eu carregava uma rejeição. Tanto é que após esse treinamento eu tive uma situação ao qual eu tinha que perdoar a minha avó por uma rejeição que eu carregava. Então assim, e logo depois a minha avó teve câncer e me pediu perdão também. Uou! Então assim, são histórias reais que a gente traz para compartilhar. Porque é algo crucial para a gente pensar. Que se a gente cura traumas, a gente cura a nossa descendência, não é isso? Então, eu precisava me curar e eu percebi que ali, com esse trauma que eu carregava, eu estava travando minhas filhas. Eu tenho 2 filhas, que por sinal a mais velha da comunicação, aí algumas pessoas que estão aqui acompanham. E eu estava literalmente travando a Júlia de evoluir. Então você vê o potencial que tem a gente mergulhar num treinamento como esse. Então esse foi meu ponto de virada do Fênix. Sensacional. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Você falou uma coisa bacana sobre transbordar, né? Agora você, não só como também uma participante, mas agora contribuindo, né, com o treinamento Fênix. Como que você espera transbordar isso para as pessoas, né, que vão estar lá presentes, contribuindo com o Alex, com os participantes do evento? Olha, eu tive um feedback rapidinho com o Alex, porque tudo que eu vou fazer na minha vida, eu oro e peço discernimento de espírito. Isso é algo meu.
É algo que eu vivo todos os dias na minha vida. E quando eu estava pedindo ao Senhor um direcionamento, foi muito forte. Ele falou que eu preciso entregar fé, eu preciso falar da família e eu preciso falar de finanças. O Rafael vai trazer uma profundidade falando um pouco mais de finanças, né? Eu vou deixar para ele essa parte. Mas o que eu vou abordar é algo que é uma tríade. Se a gente não tiver uma fé do inconformismo, eu sempre fui uma pessoa inconformada, desde criança. Tanto é que aos 12 anos eu saí da minha cidade no interior de Goiás, que tinha 5.000 habitantes, subi num caminhão de mudança, porque eu queria vir para a cidade grande. Então, você imagina a história que a gente, né, carrega aí, eu compartilho isso no meu storytelling, aí, minha história de vida. E, então, assim, a fé é a gente acreditar literalmente naquilo que a gente não vê. E muitas crenças limitantes é totalmente ligada a pessoa não ter uma fé efetiva. Né? O que limita as pessoas a acreditar que ela é capaz, que ela tem um Deus que cuida dela o tempo todo, que a fé vai te levar a lugares onde a coragem de estar às vezes limita, porque a fé e a coragem ela andam junto, né? E a família, se você ganhar o mundo e perder a sua família, você é a pessoa mais pobre que existe. Com certeza. Então, uma família ela precisa caminhar lado a lado. E a finanças, ela está muito ligada nesse contexto, porque se eu não estou bem no pilar, lá na frente, ela vai ser impactada. O financeiro é aquela visão de vida de que se eu estou endividado, se eu não tenho uma gestão financeira adequada junto com a minha família, se eu não tenho a coragem, a fé para buscar, eu não vou prosseguir de uma forma extraordinária. Então, eu trago o extraordinário nessa visão. Porque o financeiro na vida familiar é o que impacta a gente muitas vezes de caminhar com mais efetividade. Porque seu condicionado está todo relacionado ali. Então, eu escolhi esses 3 pilares para entregar ali para o pessoal. E é algo que a gente vai discorrer ali com Mais tempo. É isso daí. Sensacional, hein? Já E assim, fiquei animado de querer ouvir. Até pegando um gancho disso que a Lilian falou, algo que a gente trabalha muito no treinamento Fênix, e nessas 29 edições, né, essa vai ser a 30ª edição, essas 29 edições, tivemos muito público cristão, né? E a gente trabalha muito a questão da fé verdadeira, que é a fé verdadeira, porque é um treinamento científico. Ali dentro eu não vou falar sobre religião. E até um dos pactos que eu faço com todos os participantes. Eu falo, a partir de agora, eu tenho um compromisso com você, não com a sua religião. Por quê? Porque nós que somos desenvolvimento humano, a Lilian também a gente sabe que a religião é uma das grandes podadoras do crescimento da vida da pessoa. Porque implanta crenças limitantes no psique, no coração da pessoa, e impede a pessoa de crescer. Por quê? Porque a pessoa fica com medo de Deus. E às vezes esse medo está disfarçado de uma crença limitante. Então é legal a Lilian fala disso, porque lá no treinamento Fênix, eu chamei ela e falei, você fala de fé, porque eu não vou falar de fé. Eu vou falar de ciência, né? Mas no fundo a fé está junto. A fé está junto porque essa é a intenção, é trazer o protagonismo, né? Eu vou até dar um spoiler de um pouquinho do que pode acontecer lá, mas só para uma degustação, contando o depoimento de uma das participantes uma vez, que tem um momento lá que, como eu disse, é para a gente empoderar a pessoa, né? Levar a pessoa a ser o protagonista da vida dela. E eu faço uma pergunta, quem é que manda na sua vida, né? Faço essa pergunta lá no treinamento. Aí a pessoa fala assim, Deus. Aí eu bati na mesa e falei, Deus uma ova! Que Deus o quê, rapaz? Travou assim, não, é Deus que manda na minha vida. Não, Deus não manda na sua vida. Deus te deu a vida. Quem manda na sua vida é você. Então você está falando que se Deus manda na sua vida, todas as merdas que você fez na sua vida, a culpa é de Deus, então Deus erra? Ela,
Não, Deus, não vou errar. Eu falei, então quem que tá mandando a sua vida? Exatamente. Só uma degustaçãozinha, tá, gente? Só um pouquinho. É porque eu vivenciei muito isso, né? É bom a Lilian compartilhar das coisas que ela vivenciou também, porque as pessoas vão vendo que somos pessoas normais, né, Lilian? Exato. Pessoas normais que estão buscando desenvolvimento o tempo todo. Bacana. E você citou uma informação importante aqui, Alex. Você está chegando na 30ª edição, né, do Treinamento Fênix. E aí, chegando nesse marco, né, olhando para trás, pegando o gancho também do que a Lilian comentou sobre o inconformismo, sobre essa fé, essa coragem, né? Conta um pouquinho pra gente o que motivou você a iniciar com esse novo caminhar na sua vida, né? Agora chegando na 30ª edição, olhando um pouquinho para esse filme, o que passa na sua cabeça, o que te motivou a estar aí durante essa jornada, durante esse caminho até hoje, impactando a vida das pessoas? Foi muita dor, Rodney. Eu tive que superar burnout, né? Eu tive um momento na vida de burnout e não é legal você passar por esse momento. Eu confesso que assim, eu cheguei num burnout, eu não precisei chegar em ter pensamentos de morte. Mas eu não tinha vontade de ver, não tinha vontade de levantar da cama, não tinha vontade de escovar o dente, cara, não tinha vontade de seguir as coisas. E aqui em São José do Rio Preto a gente tem a BR-153, né? O trecho agora aqui, uma parte está até duplicada. Mas eu andava nessa BR, época que não era duplicada, nessa época do burnout. E eu tinha sentimento, eu tinha vontade, eu tinha desejo de sentir qual seria a sensação de jogar o meu carro e bater de frente com um caminhão na época. Então eu não pensava na morte diretamente, mas eu pensava, cara, qual que será que é a sensação de eu fazer assim com o volante e jogar o carro na frente do caminhão? Que será que sensação que eu vou sentir? Olha que doideira que acontece no nosso cérebro. E isso foi uma das coisas, né? E na hora que você cai em si daquele pensamento, você fala, caraca, o que eu tô pensando? Tenho uma vida, cara, eu tenho uma família, eu tenho sonhos para viver. O que tá acontecendo comigo? Então, foi através de uma dor, né? Através da dor, eu conheci, nessa época, eu já tinha minha formação em coach, a minha primeira formação em coach foi em 2014, e essa fase do burnout foi agora na época da pandemia, né? 2019, 2020. Então eu já tinha algum conteúdo de autoconhecimento, tudo, mas os treinamentos de alto impacto emocional eu ainda não tinha vivenciado. E foi num treinamento de alto impacto emocional, que foi de 3 dias de imersão, onde eu me reconectei com a minha verdadeira essência, com quem eu sou, com quem eu realmente acredito que eu nasci para viver. Vivendo essa experiência, eu destravei de novo, falei, opa, tá errado? Tô vivendo para pagar conta? Tem algo muito maior do que só pagar conta. Tô vivendo para colocar comida na boca da minha família? Tem algo muito maior. As pessoas precisam de pessoas corajosas que vão ajudar o outro, que vão servir ao outro. Então, o Instituto Lalá, o Treinamento Fênix, assim como todos os outros treinamentos que nós temos, ele surgiu nesse intuito. Preciso servir pessoas para que elas vivam o verdadeiro potencial da vida delas. E o primeiro treinamento que surgiu de toda a gama de treinamentos foi o Treinamento Fênix. Então, por isso que ele já está na turma 30, chegando na turma 30. Porque foi o primeiro que eu fui testar, né? Fui testar, falei, vamos ver se esse negócio funciona. Depois de, lógico, já ter feito todas as minhas formações em PNL, em hipnoterapia, em Master PNL, em Master Coach, Inteligência Emocional. Fiz várias formações internacionais, vivenciei na pele. Eu gosto sempre de dizer isso muito claro. Sim. Tudo que eu aplico, antes eu vivi. Não tem nada do que eu escutei a teoria e vou testar em você. Não. O teste foi feito em mim. Porque tem muita gente que não gosta de coach, né? Principalmente na internet. Muita gente que não gosta de coach. E eu entendo por que não gosta, porque durante o tempo eu também não gostei. Mas por que muitos não gostam? Porque faz um cursinho de final de semana e fala, eu sou coach, vem aqui, você tem medo de altura? Vamos pular de avião, porque você é frouxo. Tratou os seus medos primeiro? Antes de tratar, acordar às 4 da manhã e tomar banho gelado, porque você é frouxo. Você não toma banho às 4 da manhã gelado, você é frouxo. Mas peraí, você se treinou primeiro? Ou você viu alguém fazendo algo que funcionou na vida dele? Né, Lilian? Porque ser humano é um ser único. O que funciona para um pode funcionar para o outro. Uma das máximas da PNL. Se um ser humano faz, o outro também pode. Não quer dizer que o outro também faz. Entende? O outro pode fazer.
Porque cada ser humano é um universo único. Então, primeiro eu tenho que a gente fala na linguagem do coach, eu tenho que me coachear. Me coachei, testei minhas técnicas, entendi as nuances da técnica, aí eu vou pro outro. Então, primeiro eu vivi tudo, mergulhei tudo, foi um mergulho lindo, maravilhoso. Falei, bom, agora tá pronto para nascer o Fênix. Mas vamos ver se eu tô pronto para ensinar as pessoas. Aí foi transformador. Quando eu vi as pessoas transformadas, saindo, dando depoimento e falando, eu falei, caraca, esse negócio muda a vida mesmo. Vamos continuar? E aí é a hora que você... a sua pergunta, né? Por que continuar e chegar até na turma 30? Porque é a hora que você entende o propósito. É isso. O propósito é a maior motivação. Muito bacana. E esse ponto que você trouxe aqui conecta muito com o que eu acredito, sabe? Essa parte de eu vou trazer algo que eu sei que dá resultado. A TR1 é resultados em primeiro lugar. Não adianta, às vezes, só falar bonito ou trazer alguma coisa, igual você estava falando, que aprendeu, não aplicou e às vezes nem sabe se dá resultado ou não. E eu queria fazer uma pergunta para você, e replico também para a Lilian. Que tipo de pessoa, para quem que é esse treinamento Fênix e que tipo de resultado ele pode esperar participando desse evento, nesse fim de semana? Tá. Eu vou responder muito simples e direto. É para quem quer evoluir na vida. Mas tem que querer. Não basta pensar, eu acho que eu vou melhorar. Não. É para os indignados, para os inconformados. É para as pessoas que não estão satisfeitas não pela inveja, né, da grama do vizinho está mais verde que a minha. Não, está insatisfeito com os resultados da própria vida, porque sabe que pode mais, mas não sabe como fazer mais. Não sabe... Porque uma fala do desenvolvimento humano, também muito replicada pelo Paulo Vieira, que diz assim, o resultado que você não tem é porque você não sabe. Porque se você soubesse, você já tinha feito. Mas muitas vezes nós não sabemos inconsciente. A gente sabe consciente. Mas se o meu inconsciente não concorda com o meu consciente, quem que vence? Quem é mais forte? O inconsciente. E lá no treinamento Fênix a gente trabalha isso, o inconsciente. Porque muitas vezes, é um exemplo prático, né, para quem está nos assistindo. Sabe fazer bolo? Pega a receita de bolo e vai seguir. Mas o bolo que a pessoa vai fazer, seguindo a receita, se eu fizer o mesmo bolo, vai ter diferença. Por quê? Por quê? Porque tem feeling, né? Tem feeling, tem um quê a mais. Então, é importante que o subconsciente, esse feeling, esse insight, seja destravado para que o consciente tenha a liberdade de fazer o que quer. Então, o treinamento Fênix é para qualquer pessoa acima de 15 anos, tá? Precisa ter mais de 15 anos, mas acima de 15 anos que esteja inconformada com os próprios resultados da vida. Almejam mais. Sensacional. Então, Sim. olha só, que oportunidade. Se você que está assistindo, como é que o Alex falou, é indignado, inconformado, quer crescer na vida, prosperar, não só na parte financeira, mas em todos os aspectos da sua vida, garanta a sua vaga. Sexta e sábado dessa semana, dia 30 e 31. Então, as vagas são limitadas, já estão encerrando. Agora eu quero ouvir da Lilian, na visão dela também, como participante, agora palestrante do evento do Treinamento Fênix, para quem que é e que tipo de resultado, na sua visão, a pessoa pode esperar participando do Treinamento Fênix. O Alex já, como o mentor aí de todo, criador do método, trouxe a minha palavra, né? São para pessoas inconformadas, pessoas que precisam deixar de se sabotar, porque o consciente, ele é um sabotador de pessoas. E ali o Alex traz essa visão muito clara, né, do consciente e do inconsciente. Na minha visão é isso. Para de ser conformado. Boa. Para de se sabotar. Começa hoje. Hoje é o seu dia de começar. Então, todos os dias eu vou começar hoje. Eu tenho que cuidar da minha saúde, eu começo hoje. Eu preciso cuidar da minha alimentação, eu começo hoje. Eu preciso me conectar com novas pessoas, eu preciso começar hoje. Boa. Então, é literalmente o poder da ação, né? A gente tem um livro aí do Paulo Vieira que traz muito isso. É o poder da ação o tempo todo que a gente precisa vivenciar.
Então, é para pessoas que são inconformadas. E trazendo para o contexto mais jovem, uns 15 anos, hoje a gente tem uma juventude muito acelerada. E essa juventude, ela acaba levando esse aceleramento para frente. Nós trabalhamos com áreas, né, diferentes, e a psicologia tem atuado muito com jovens, né, nos transtornos comportamentais. Os pais deveriam olhar mais para isso e já inserir o seu filho nessa metodologia de imersão. Então, não desmerecendo as minhas colegas psicólogas, né, todo o meu time aí. Continue sim com o psicólogo no acompanhamento, mas não deixe de fazer treinamentos como esse, já preparando seu filho para uma visão de vida diferente. Eu trago isso para as minhas filhas, eu tenho uma de 12 e uma de 18. E hoje elas eu já saí de lá, mãe, eu vou no treinamento, tá bom? A de 12. Eles vão com a mamãe, tá tudo certo, 12 anos. E é isso. Legal. Show de bola. E essa questão que você trouxe do hoje, né? Eu gostaria de reforçar, porque a nossa vida é passageira, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, essa capacidade que você precisa desenvolver de tomar ação, né? De buscar sempre a sua melhor versão, deixar um legado na vida das pessoas, se desenvolver. Então, aproveite essa oportunidade, ela está aparecendo para você hoje, ela pode não aparecer amanhã, então aproveite para buscar o máximo da sua versão. E aí, para finalizar, uma última pergunta aí, Alex. Por que o nome Fênix? Né? O que isso conecta com o que a pessoa vai enxergar ali dentro desse treinamento? Fantástico, Rod. Treinamento Fênix. A mitologia, né? A mitologia da história da Fênix, que é a ave poderosa, que ela renasce das próprias cinzas. Então, ela entra em chamas e renasce das próprias cinzas muito mais forte, muito mais poderosa para viver tudo aquilo que ela ainda precisa viver. Onde parece ser o fim, é só uma chamada para um novo começo. Então, o treinamento Fênix é isso. É fazer o renascimento do seu poder. É fazer cada aluno, cada participante entender, sim, que muitas coisas na sua vida doeu, machucou, pegou fogo, virou cinzas. Mas que daí a gente consegue renascer com um poder incalculável para viver uma vida merecedora. Show de bola. Então, pessoal, você quer buscar o máximo do teu potencial aí, o Fênix é o treinamento ideal para você. Muito obrigado aí, Alex, pela sua contribuição, a Nília. Foram minutos aí valiosos de muita contribuição, aprendizado, e é só o começo do que o pessoal vai encontrar aí no treinamento Fênix. Garante já a sua vaga. E estamos encerrando aí esse episódio especial do R1Cast, edição especial pré-treinamento Fênix, podcast, histórias de resultados reais. Muito obrigado pela sua participação.